Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Vamos continuar com as histórias dos 10 avatares de Vishnu. Hoje vamos conhecer o terceiro avatar, Varaha, o javali. Só que além dessa história, que seria muito curtinha, a gente vai conhecer também a história dos 7 sábios primordiais, os Saptarishis. Então a história de Varaha começa com o demônio Hiranyaksha, que havia se tornado muito poderoso e começou a aterrorizar tanto os deuses quanto os seres humanos. E daí ele mergulhou a terra no oceano e escondeu embaixo das águas, deixando os seres humanos numa escuridão eterna. Os deuses, desesperados, procuraram Vishnu em busca de ajuda. Vishnu decidiu então descer à terra como um avatar, que é aquele que mergulha, a sua cabeça e cava, como é o javali. Então Vishnu adquiriu a forma de um javali, conhecido como Varaha, para derrotar Hiranyaksha e resgatar a terra da escuridão. Quando Varaha chegou à terra, ele se encontrou com o demônio e daí começou uma batalha épica. Hiranyaksha ele se transformou num enorme touro e atacou Varaha, mas o Varaha conseguiu derrubar e matar o touro. Então Varaha mergulhou na água para encontrar a terra que estava escondida e depois de uma longa busca ali cavando, ele finalmente encontrou e ele a ergueu nas costas e levou para a superfície, libertando-a da escuridão e restaurando a ordem no universo. Vocês vão ver que é sempre essa narrativa, de aconteceu, deu ruim, tem um demônio e vem Vishnu na forma de algum avatar. Mas vê que interessante que a gente começou lá na água, daí foi para um anfíbio e agora já está num animal terrestre, assim como foi a evolução humana que começou lá nas águas. E vocês vão ver que depois os próximos avatares, leão, depois já se torna metade humano, um anão, até se transformar realmente em humanos. Então é interessante observar também como vem essa evolução dos primeiros avatares até o último, que ainda não chegou, mas eu vou contar essa história depois. Essa história de Varaha ela é considerada uma das mais importantes entre as histórias dos avatares de Vishnu. Sempre, os avatares representam a vitória do bem sobre o mal. E essa também é usada muito como a importância de proteger a terra, de preservar a natureza. E Varaha ele também é reverenciado como uma divindade poderosa que traz coragem, que protege. E tem templos na Índia que adoram, de fato, esses avatares de Vishnu. Daí, eu quero contar, na verdade, sobre esse demônio Hiranyaksha, porque, na verdade, ele é filho de um sábio, e daí a gente pensa, nossa, eu sempre ficava curiosa, assim, essa divisão entre os devas e os asuras, então eu quero dividir isso com vocês. De acordo com a mitologia, Hiranyaksha, ele era um dos filhos do sábio Kashyapa e da deusa Diti. Então, ele é irmão também de um outro demônio que aparece em outras histórias, que é o Hiranyaksha. E o Hiranyaksha, era um demônio terrível, poderoso. Ele era muito arrogante, ele achava que que a força dele poderia superar qualquer criatura, que não tinha nenhum deus à altura dele. E daí ele se tornou, então, muito arrogante pela sua força. E deu nisso, um dia ele mergulhou a terra. Então, essa história, na verdade, ela representa como o ego, nessa cegueira do ego que os humanos têm tanto, a arrogância, podem nos levar a atos destrutivos e muito cruéis. Mas daí a história nos mostra como a força bruta é vencida pela sabedoria, pela virtude, pela bondade. Então
Essa história é uma lição importante sobre a humildade, a importância da humildade e respeitar todos os outros seres, não se achar superior a ninguém e não deixar a nossa cabeça quente quando está ali movida pelo ego, nos fazer cometer atos cruéis. Todos nós somos capazes, se a gente deixar o demônio em nós vencer em vez do bem, a gente também é capaz de atos muito cruéis. E então o pai dele, né, Kashyapa, é um dos sábios mais importantes. Ele é considerado o pai de muitas raças e de espécies de seres vivos aqui da Terra. Então ele é frequentemente descrito como um rishi. Rishi são os sábios. E ele é muito reverenciado pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Nas lendas hindus, o Kashyapa, ele foi um dos filhos do sábio Mariti. Né? Tem até nome de asana, Mariti Asana. E assim como o seu pai, ele também se tornou um grande sábio. Só que ele se casou com muitas deusas diferentes, algumas mulheres mortais, e teve muitos filhos, alguns dos quais se tornaram também grandes personalidades da mitologia hindu. Kashyapa, ele é muito conhecido por ter tido um papel importante na criação e procriação de muitos seres vivos. Ele é frequentemente retratado como um patriarca, assim, da raça humana. Ele é o guardião de muitos rituais védicos. Kashyapa também é conhecido pelos seus ensinamentos, as escrituras sagradas, a sua sabedoria. Ele é visto como uma grande inspiração. E o seu pai, né, vamos falar de Mariti, que ele é muito importante, porque Mariti, ele é um dos 7 rishis primordiais, que são falados é importante saber disso, quem quer se aprofundar nos Puranas, porque eles são mencionados em vários textos sagrados. De acordo com a mitologia, o Mariti nasceu do sopro de Brahma. Lembra, né? Brahma, o criador do universo. Lembra que eu falei também no episódio 1. Brahma, então, é Deus na sua forma da potência criadora, aquele que criou os seres humanos. Lembra, Vishnu é Deus na sua potência de mantenedor da harmonia cósmica. E Shiva é Deus nessa sua capacidade também de destruir para nascer um novo. Então lembra que são manifestações de Deus como a gente entende na nossa cultura. Então, né, Mariti, entre os seus filhos estão Kashyapa, que era o pai do demônio ali que a gente acabou de ver. Mas Mariti, ele é frequentemente retratado como um guia espiritual para outros sábios. Tem quem reverencia mesmo Mariti, quem trabalha com essas sabedorias de guianças espirituais, pede aconselhamento para questões espirituais. Mariti é uma figura muito importante da mitologia hindu. Ele é um sábio santo. Ele é um guia espiritual inspirador. E de acordo com a mitologia, os 7 rishis, os Sapta Rishis, eles são os progenitores da humanidade, eles são os fundadores da cultura védica. Cada um tem suas histórias super interessantes. A história deles é rica em simbolismo, em misticismo. Eu adoro. Dá pra depois a gente até aprofundar em cada uma delas, mas esses 7 rishis, eles são Kashyapa, Mariti, Atri, Bharavaja, Vashishta, tem também, né, Vashistasana, Gautama e Jamadagni. Então, segundo a lenda, todos nasceram de Brahma e foram encarregados de preservar, de transmitir os ensinamentos védicos. Mariti, como eu já falei, né, é esse grande sábio, um guia espiritual. Vashista é muito famoso pela sua habilidade como curandeiro, como conselheiro.
Atri pela devoção, Bharadvaja pelo seu conhecimento das artes, da medicina, então muitos estudantes de Ayurveda também reverenciam. E eles são vistos também não só como sábios progenitores, mas como mentores espirituais, e são muito importantes para a mitologia hindu como uma fonte de inspiração. E daí tem também a mãe, né? A mãe do demônio. No caso, ela era a mãe dos demônios. Ela é muito conhecida por ter dado à luz a muitos asuras, Aditi. Ela é frequentemente retratada em textos antigos como uma figura muito poderosa. Tem várias lendas que ela aparece. Nessa história, né, Aditi era a esposa do sábio Kashyapa e juntos tiveram muitos filhos, incluindo muitos asuras, como Ravana, que é o que aparece no Ramayana, esse que eu já falei, o Hiranyaksha, o irmão dele, Hiranyakshapu, que vai aparecer por aqui. De acordo com a lenda, Aditi ficou grávida de um filho que seria poderoso o suficiente para matar os Devas, que em todas as historinhas, né, sempre Deva contra Asura. E para garantir que o seu filho fosse muito bem sucedido nessa missão, ela fez muitos tapácias, muito tapas por muitos anos, muitas penitências. Só que durante uma dessas, ela cometeu um erro e interrompeu a promessa que ela tinha feito antes do tempo. E como resultado, o seu filho, que se chamava Indra, nasceu antes do tempo e não tinha a força e o poder que Aditi havia esperado. Indra acabou se tornando o rei de Swarga, né? Ele é o rei dos deuses, e venceu muitas batalhas contra os Asuras, incluindo seus próprios irmãos. Então, ele foi pro outro lado da força. É muito novela mexicana, é muito maravilhosa essas histórias. Ele foi e lutou contra os próprios irmãos, ele foi pro lado da luz. Aditi, ela também é muito associada a ser a deusa da noite, e é dito que é responsável por trazer as trevas pro mundo. Então, gente, não se conectem com isso, né? Tô contando, mas Deus me free. Ela é adorada em muitos templos hindus, pra essa gente que quer, assim, poder a todo custo. E eu sempre falo, quando a gente vê essas histórias, os devas, eles também querem poder, eles também fazem rituais, penitências, tapas para se tornarem mais poderosos. Mas lembra, os devas, eles querem poder para eles, para acessar a consciência, para expandir a consciência. Os asuras, eles querem poder pelo ego, eles querem poder sobre os outros. Então, isso que é lindo dessa história, que Hiranyaksha, ele nasceu um Asura, mas só que isso não necessariamente torna ele uma pessoa má desde o início. Na verdade, muitas histórias da mitologia hindu mostram que Asuras e deuses podem ter nascido da mesma fonte ali, por exemplo, um sábio, um pai que era quase um santo, mas as suas ações determinam se eles são vistos como os bons ou maus. Então, no caso dessa história de Hiranyaksha, que foi quem afundou a terra nessa história, a sua decisão, as suas escolhas tornaram ele um demônio, porque ele ficou muito arrogante, ele ficou tomado, cego pelo prazer de se sentir poderoso. E ele então se corrompeu e se desviou do caminho da virtude, que é o que a gente sempre deve buscar na nossa vida. Então, essa historinha é uma linda lição sobre como as escolhas que a gente faz na vida podem nos levar a diferentes caminhos, inclusive caminhos diferentes dos nossos próprios irmãos, dos nossos próprios pais.